Então, quando o juiz então autoriza, né, a busca e apreensão, mediante requerimento da autoridade policial ou das partes, e aí leia-se Ministério Público ou Defesa, né, o juiz vai mandar expedir o mandado, e o mandado ele deve obrigatoriamente, isso está previsto lá no artigo 243, o mandado deve conter alguns elementos essenciais. Então, em primeiro lugar, ele deve indicar o mais precisamente possível a casa e o morador e o nome do morador. E a indicação mais precisa possível da casa e do nome do morador, ela demonstra que as tentativas, algumas bem-sucedidas, de expedição de mandados genéricos para invasão de comunidades aqui no Rio de Janeiro, elas são absolutamente violadoras das regras que regulamentam a busca e a apreensão. Né? Se é necessário indicar o mais precisamente possível a casa e o nome do morador, não pode haver um mandado genérico de busca e apreensão, tal como aconteceu há alguns anos atrás aqui na Cidade de Deus e no Jacaré, ambos claramente em represália a um enfrentamento com baixas policiais, claramente. Por outro lado, foi indeferido o pedido de busca e apreensão genérico para o Complexo do Alemão, ressalte-se com em razão inclusive da opinião contra do Ministério Público, o que foi pedido quando da intervenção militar aqui no Rio de Janeiro no último ano do governo Temer. É, essa, essa, esse pedido de mandado genérico é uma completa aberração e viola, portanto, a regra de que o mandado tem que ser preciso, o mais preciso possível. O mandado ainda tem que dizer qual é o motivo, né? Indicar o motivo é que crime está sendo investigado, né? Pode-se fazer mandados de busca e apreensão para verificar se tem alguma coisa, não. Né? Tem algum fato a ser investigado, algum crime que está sendo investigado, então isso tem que estar indicado o motivo. E a finalidade, né? Aquelas lá do parágrafo 1º do artigo 240. E por fim, esse mandado tem que ser assinado pela autoridade que expediu. Né? Então o juiz que determina a expedição, ele vai lá e assina o mandado. O cumprimento do mandado, ele também passa por formalidades previstas no artigo 245. A polícia não está autorizada a meter o pé na porta e entrar na casa das pessoas. Ela deve ir ao local, tocar a campainha, por incrível que pareça, ler o mandado para o morador que atender a porta, mostrar o mandado, ele tem direito de ver, né? Então o morador vai ver o mandado, intimar então a partir da apresentação do mandado e da leitura, intimar o morador a abrir a porta para que os policiais que vão cumprir o mandado entrem, né? E aí sim, no caso do morador se recusar a abrir a porta, é possível usar força e arrombamento, que, portanto, são atitudes excepcionais apenas no caso de negativa de abrir a porta. Caso o morador não esteja, né, a ausência do morador, isso obviamente não vai impedir o cumprimento do mandado, mas cumpre ao executante do mandado intimar um vizinho para acompanhar a diligência. É isso mesmo, o vizinho deve acompanhar efetivamente a diligência e, portanto, entrar lá junto com o executor do mandado, normalmente a polícia. A, a busca, então, se faz no local definido no mandado, né? A busca é a procura, né, daquilo que se tem como finalidade do mandado, e o que for encontrado que se relaciona com a finalidade deve ser apreendido e vai. Então, acontece uma apreensão e vai ficar sob a custódia da autoridade que realizou a busca. Ao final desse procedimento, ao final disso, será lavrado um auto circunstanciado de busca e apreensão
domiciliar em que se descreve tudo o que aconteceu e faz uma espécie de inventário de tudo que foi apreendido e que está sob custódia da autoridade. E para finalizar, eu quero trabalhar aqui dois problemas específicos da busca e apreensão. O primeiro deles é a questão da busca e apreensão em escritórios de advocacia, porque isso é um problema, né? O problema principal é não pode haver busca e apreensão em escritórios de advocacia se o objetivo é apreender objetos que digam respeito à defesa de algum dos clientes do escritório. Ou seja, o escritório não pode ser submetido à busca e apreensão para que se obtenha objetos de defesa. Agora, obviamente, se algum advogado do escritório estiver envolvido, ou pelo menos estiver sendo investigado por estar supostamente envolvido com atividades criminosas, a busca e apreensão pode ser realizada. Aí existe uma formalidade que a OAB muito bem estabeleceu. Para haver busca e apreensão no escritório de advocacia, a OAB tem que ser comunicada antes e um representante da OAB tem que estar lá para acompanhar a diligência de busca e apreensão, porque o objetivo é não permitir que objetos de defesa, né, que garantam a defesa dos clientes do escritório, sejam apreendidos e com isso a defesa seja violada, impedida. É muito complicado, porque esse expediente é um expediente que pode funcionar de forma enviesada para impedir o exercício livre da defesa e para criminalizar a advocacia, tornando o exercício da advocacia cada dia mais difícil. Né? É como se a advocacia lutasse contra o sistema, o que não é muito uma inverdade, mas aí de uma forma mais formal, uma maneira mais formal. É claro que, então, o representante da OAB não vai impedir a busca e apreensão, mas ele vai zelar pelo exercício da defesa, no sentido de que só se pode fazer apreensões de objetos que digam respeito à finalidade em que o advogado ou os advogados estejam sendo investigados pela prática de crime e não para apreender objetos de defesa. E o segundo ponto específico é a questão da busca no caso de crime permanente, porque não é incomum que a polícia invada domicílios sem mandado, ao argumento de que a Constituição autoriza a violação de domicílio sem mandado no caso de crimes em flagrante, né, que estejam ocorrendo. E aí a gente tem um problema nos crimes permanentes. Logo que a gente fala crime permanente, parece que a gente está falando de sequestro, mas a gente está falando também do tráfico de drogas. E aqui é que está o grande problema. Porque é muito comum que a polícia viole domicílios, sobretudo em comunidades, ao argumento de que há um crime de tráfico de drogas em flagrante delito, porque na medida em que o tráfico é um crime permanente, ou seja, a consumação dele se prolonga no tempo em várias modalidades, como por exemplo armazenar a droga, a polícia então entra sem mandado no domicílio e qualquer prisão e apreensão estaria justificada pelo fato que a Constituição admite essa violação não ilegal, né, não inconstitucional, no caso de flagrante delito. E aí o maior problema é que é muito comum que a polícia viole domicílio sem saber se de fato está em flagrante delito, só descobre se tem flagrante delito depois. Isso é um problema. Vários doutrinadores admitem a legalidade aferida a posteriori, ou seja, se apreender é legal, se não apreender alguma droga é ilegal. Me parece um tanto absurdo, mas por incrível que pareça, o Supremo admitiu a legalidade nesses casos, ou seja, quando a polícia invade o local, viola o domicílio e se ela encontrar drogas é porque havia flagrante delito, então a atitude dos policiais está abrangida pela hipótese legal, constitucional legal. O que é um tanto absurdo, porque isso fomenta uma certa ilegalidade da atividade policial, na medida em que se um policial ingressa num domicílio e não encontra droga, certamente ele é, digamos assim, compelido a encontrar para que ele não responda pelo crime
de violação de domicílio e de abuso do poder. Então, infelizmente, a decisão do Supremo, que foi decidida em tese de repercussão geral, admite a legalidade quando os policiais encontram drogas. Por outro lado, nós aqui, inclusive no NPJ e na minha atuação no NPJ, isso aconteceu, nós já declaramos a nulidade de buscas e apreensões nesse caso, em caso em que policiais entram sem mandado, porque nesses casos em que policiais entram sem mandado, muitas vezes os policiais eles o fazem justificando que receberam uma suposta denúncia anônima. E denúncia anônima não justificaria sequer a expedição de um mandado pelo juiz. Logo, o argumento que nós utilizamos e saímos vencedores, né, é de que quando o motivo expresso pelos policiais para justificar a existência de um flagrante delito, ele sequer daria ensejo à expedição de um mandado judicial, de uma autorização judicial, então aquela violação de domicílio não se justifica, mesmo que a posteriori seja encontrado ou seja encontrada alguma droga no domicílio. Mas enfim, é isso que tinha para falar sobre busca e apreensão. É o primeiro caso de meio de obtenção de prova. Falaremos sobre os demais em seguida.